Olá, bem-vindos ao 10º episódio da série Atitude Pro. Como vimos no episódio anterior, planejamento implica reconhecer que nem tudo acontecerá como previmos e desejamos. Por isso, hoje falaremos sobre a gestão de riscos, isto é, a atividade proativa de identificar, qualificar e gerenciar os riscos envolvidos em qualquer atividade profissional planejada. Com isso, encerramos a série sobre ação, e nos próximos episódios passaremos a refletir sobre nossas interações intencionais. Siga conosco. O que é risco? Risco é a combinação entre a probabilidade de acontecer algo de maneira aleatória, de maneira no futuro e independentemente de nossa vontade. Mas não apenas a probabilidade de acontecer, risco também é a combinação entre a probabilidade de acontecer e os impactos que isso pode ter na nossa atividade, sejam positivos, sejam negativos. Risco não é uma consequência natural e esperada ou esperável de nossas ações ou omissões. Quando nós agimos, nossas ações têm consequências. Há uma lei natural chamada a lei da semeadura, ou a lei da semeadura e da colheita, ou simplesmente lei da colheita, que diz que cada coisa que fazemos, aquilo que nós fazemos, resulta em algo. Saber quais são as consequências das nossas ações é importante, ser consequente. Mas quando estamos falando de riscos, não estamos falando de consequências naturais, estamos falando de eventos que não dependem daquilo que nós fazemos. Coisas que acontecem, que não dependem da nossa vontade. Elas são previsíveis, potencialmente previsíveis, mas não necessariamente esperadas. Lidar com riscos significa lidar com aquilo que, embora seja previsível em algum grau, não é algo que é consequência direta do que fazemos ou do que deixamos de fazer. Mas prever riscos, identificar na experiência humana, na história, em tudo que já nos aconteceu, em tudo que aconteceu ao nosso redor, com outros, e tratar de gerenciar esses possíveis eventos. É o desafio de quem tem uma atitude intencional para a sua atividade profissional. O exemplo em extremo de um evento fora da nossa vontade, algo que até contraria a nossa vontade, mas que, com certeza, tem consequências e vai acontecer. Um risco não pelo fato de que não vá acontecer, ou que haja possibilidade de não acontecer, mas é um risco na medida em que nós não sabemos quando vai acontecer. Tem a ver com a aleatoriedade. É a morte. Não basta ao gestor bater com os nós dos dedos na mesa de madeira. É preciso lidar com as eventuais consequências, por exemplo, da morte de um sócio ou da sua própria. Contratos sociais precisam prever situações como essa. É necessário gerenciar os riscos decorrentes de eventos que podem ser ou não extremos, como a morte. Uma reação natural, um comportamento reativo típico é a negação. Lidarmos com o risco como se ele não existisse. É não aceitar conscientemente o fato de que aquele evento pode acontecer, ou pode acontecer em um determinado momento não previsto,
E então não lidar com as potenciais ou as possíveis consequências dele, não tomar as medidas necessárias para resolver os problemas decorrentes daquele evento. O outro comportamento natural e reativo é o medo. Aceitar o risco, aceitar a sua possibilidade e então travar, não conseguir agir, encher-se de ansiedade no nível mais básico, mais leve, ou até de pavor, fobia, num nível mais grave, mais agudo, e não agir, não se permitir tomar aquelas medidas necessárias para prevenir as consequências daquilo que tememos. Esses são comportamentos reativos. Isto é o oposto de uma postura proativa, de que falamos no início, que assume responsabilidade pelos problemas previstos, prevê os problemas, e então os analisa, trata deles como algo que pode ser gerenciado, ou cujas consequências podem ser gerenciadas, para impedir que tenham efeitos deletérios sobre o negócio, sobre o cliente, sobre o mercado em geral. O que é, então, um comportamento intencional, proativo? Em que consiste? Como agimos se estamos lidando com os riscos de maneira profissional, de maneira intencional? Se no nosso planejamento detectamos possibilidades, circunstâncias que podem tornar aquilo que desejamos e aquilo que previmos impossível de acontecer, ou impossível de acontecer da maneira como nós planejamos. O que pode impedir que o nosso planejamento seja, no final das contas, executado da maneira como foi planejado, como foi previsto? A primeira coisa é identificar os riscos. Identificar os riscos significa, num primeiro momento, identificar no nosso planejamento, no planejamento do nosso negócio, ou no planejamento do projeto que estamos elaborando, quais são os fatores críticos. Cada negócio, cada projeto tem uma série de fatores que são críticos. Por exemplo, o investimento num negócio, o investidor, a relação com o investidor é um fator crítico. Se você tem um problema na relação com o investidor, então, muito provavelmente, você terá um grande problema na condução do seu negócio nos seus primeiros passos. Se o seu negócio depende quase exclusivamente de um fornecedor, você tem ali um fator crítico. O que acontece se esse fornecedor não estiver disponível em algum momento? Se aquela tecnologia específica sobre a qual está baseado o seu negócio for superada por outra, como você age? Como você age se o local onde está estabelecido o seu negócio sofrer modificações tão grandes que inviabilizem sua presença ali, ou que inviabilizem a presença do seu cliente ali, onde você precisa que ele esteja? Como você lida com esses fatores críticos? Então, identificar esses fatores. O que é crítico para o seu negócio? Quais eventos, quais gatilhos produzem a concretização daquele risco? É tão difícil assim prever uma ressaca na costa marítima? E então você deixar de prever situações de risco para, por exemplo, aquela passarela na costa do Rio de Janeiro. Era uma ressaca. Quantas vezes acontecem ressacas por ano? Quantas ressacas são
excepcionais a cada 10 anos. Não são fatores desejados, nós não podemos prever sua ocorrência em data e hora adequada, mas nós sabemos que eles podem acontecer e nós podemos agir na elaboração dos nossos projetos de maneira a minimizar esses riscos. Precisamos identificar esses fatores críticos, seus gatilhos e suas causas prováveis. E então, podemos ir para a segunda ação, que é analisá-los. Qual é a probabilidade de ocorrência? Nós sabemos, por exemplo, a cada quantos anos o cometa Halley passa por perto do nosso sistema planetário. Nós sabemos quantas vezes por ano, ou quantos dias por ano, chove numa determinada região, e com que intensidade média. Nós sabemos há quantos anos, de quantos em quantos anos, aproximadamente, a incidência de chuva extrapola em muito essa média de precipitação. Nós temos informações a respeito disso, nós medimos essas coisas. Então, desconsiderar a probabilidade de ocorrência é só uma demonstração da nossa incompetência ou da nossa falta de diligência em prever essas situações. Então, identificar a probabilidade de ocorrência, mas não basta identificar se é possível ocorrer em quanto tempo ou quantas vezes num determinado período. É necessário identificar o impacto que produziria no nosso negócio, no nosso projeto. Qual é esse impacto? É um impacto muito baixo. Se acontecer algo assim, o impacto será muito baixo ou será fulminante. E então, a fórmula é simples. A prioridade com que vamos lidar com esse risco tem que ver com a multiplicação do índice de probabilidade pelo índice de impacto. E aquele número maior nos dará capacidade de definir com que prioridade vamos tratar aquele risco. Quanto maior a probabilidade, quanto maior o impacto, mais necessidade temos de lidar. Mas é interessante, pode ter uma probabilidade muito baixa de ocorrência, mas se ocorrer, ser fulminante. Quantas vezes um cometa ultrapassa as barreiras gravitacionais e explode contra a Terra? Mas quando isso aconteceu, praticamente toda a vida, quase toda a vida no planeta foi extinta. Então, não ocorre muitas vezes, mas quando ocorre, acaba com o quarteirão. Então, precisamos prever, precisamos imaginar cenários em que ocorrências prováveis acontecem. Precisamos calcular as probabilidades, precisamos calcular os impactos, e então precisamos estabelecer a prioridade com que vamos agir, atuar, incluir no nosso planejamento esses riscos. Por fim, se vamos entender os riscos, se nós os identificamos, se nós calculamos o seu impacto e definimos a prioridade com que devemos lidar com eles, então precisamos dar resposta a eles. Nosso planejamento precisa identificar e analisar riscos. Nos possibilita dar resposta a eles. E existem dois tipos de resposta. Uma é de natureza negativa, outra de natureza positiva. Nós podemos lidar com os riscos de maneira a evitá-los, eliminar as chances de determinados eventos ocorrerem, ou, no mínimo, de mitigar, de reduzir
seus impactos ou reduzir até a probabilidade de que aconteçam. Nesse sentido, nós estamos falando de evitá-los de alguma maneira. Uma vez que identificamos e analisamos o seu impacto e a probabilidade de que ocorram, nós podemos, eventualmente, lidar, estabelecer, criar condições para que não ocorram, ou para que, se ocorrerem, os impactos sejam mínimos. Mas também nós podemos reconhecer o fato de que não é possível evitá-los. Falamos a respeito da morte agora há pouco, e é algo absolutamente não evitável. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que não podemos evitá-la. Em algum momento ela ocorrerá. De alguém. Então, nós podemos fazer o que é mais ou menos comum, e às vezes fazemos sem pensar. Nós podemos aceitar o risco e dizer, olha, tudo bem se ele acontecer. Nós aceitamos. Não vamos negar a possibilidade, não vamos agir como se não houvesse. Não vamos deixar de pensar, não vamos agir de maneira supersticiosa, como se pensamento positivo resolvesse todos os nossos problemas. Vamos aceitar o risco. E aceitá-lo implica lidar com ele. Mas implica também a possibilidade de transferi-lo. Transferir riscos, eventualmente, é uma possibilidade muito boa. Por exemplo, e provavelmente o exemplo mais claro a respeito de como transferir riscos de maneira responsável, é fazer o seguro. Se eu morrer, isso trará consequências, problemas para a minha esposa, eventualmente para os meus filhos, trará despesas, a necessidade de coisas serem feitas, é preciso lidar com o sepultamento, depois é preciso lidar com o inventário, depois é preciso lidar com transferências de bens móveis ou imóveis. Essas coisas são absolutamente previsíveis, elas podem acontecer, devem acontecer, se e quando aquele evento ocorrer. Mas nós não podemos dizer quando ele vai ocorrer. Então, é possível contratar um seguro de vida. Nós não podemos prever terremotos, não podemos prever incêndios, não podemos prever explosões de gás que não acontecem necessariamente por causa de falhas humanas no projeto, por exemplo. Nós sabemos do prédio que desabou porque alguém resolveu furar uma coluna de sustentação. Então, não é possível prever isso, mas é possível definir o que é que faremos agora que previna consequências ruins lá na frente. Redundância, por exemplo, transferir o custo para o contratante e então incluir no projeto redundâncias. Transferir para a seguradora o risco e então incluir no projeto o custo da apólice. É possível lidar de maneira proativa com os riscos e é necessário que o façamos. É assim que um profissional que age de maneira intencional, racional, profissional, age. Por fim, aprender. Aprender é importante. No gerenciamento de riscos, nós aprendemos diariamente, comparando o que foi planejado com o que foi executado e identificando aquilo que saiu fora do planejamento. Por que saiu do planejamento? Por que não foi como planejado? Ah, o executante agiu de maneira diferente. Como eu previno execução que não segue projeto? Como eu lido com isso? Isso acontece regularmente. Se não for tomada uma medida prévia, se não forem tomadas medidas prévias, contratuais eventualmente, como evitamos que a execução seja diferente do planejado?
Mas execuções saem diferentes do planejado porque certas condições presumidas não aconteceram. Encontramos uma pedra enorme num terreno. Como lidamos com isso? Fazendo um estudo prévio do terreno. Assim, nós aprendemos para situações futuras e podemos incluir nos custos futuros aquelas circunstâncias possíveis. E não basta aprender na nossa cabeça, acumular experiência na nossa memória. É preciso documentar as lições aprendidas. Um profissional proativo documenta os erros que cometeu, os riscos pelos quais foi surpreendido, os eventos que se tornaram prejudiciais à execução adequada do planejamento, para que no futuro essas situações sejam previstas, os seus potenciais gatilhos sejam identificados, e então nós possamos agir de maneira proativa nos projetos seguintes, nos próximos passos do nosso negócio. Por hoje é só. A partir do próximo episódio, vamos falar a respeito da intencionalidade nas interações profissionais e como o relacionamento profissional dá trabalho, em todos os sentidos dessa expressão. Obrigado a você que nos tem seguido até aqui. Espero que os episódios seguintes continuem a oferecer reflexão de valor para o desenvolvimento de uma atitude profissional intencional. Tenham uma boa semana. Até nosso próximo encontro aqui.